Salve, salve Penha, Zona Leste, ó. Lojinha aqui de banco, caraca, um escritório de direito militar. Olha que doideira. Nunca nem tinha me ligado que tinha escritório. Será que ele ainda tá ativo? Diferente, né, meu? Tem bastante ex-policial, às vezes um ex-oficial, um sargento, alguma coisa assim, que o cara vai. O cara quer aposentar, o cara precisa, né? Ele é aposentado, mas ou precisa continuar trabalhando, ou tem por gosto, ou o cara mesmo durante o período que ele é militar, às vezes ele já se injuria com a profissão. A gente sabe que tem, porra, muito percalço nessa trajetória, seja às vezes de repente com um superior hierárquico, seja com a sociedade, com o judiciário. Então, porra, às vezes o cara fala, não quero ficar nisso pro resto da minha vida, porque isso daqui eu vou, se não morrer de tiro, eu vou acabar morrendo de infarto, entendeu? Ou alguma outra doença, né? Então a pessoa deixa a profissão ou aposenta e vai lá tocar seu barco no direito, né? Lembrando que quem trabalha na polícia acaba tendo muito contato com direito penal, processual penal. Isso quando ele não tem que dar um direcionamento, tem que dar um direcionamento para uma pessoa. Bora, aí, para resolução de um conflito que é de natureza civil. Ele falou, isso daqui é um conflito de natureza civil, não é de natureza penal. Normalmente funciona dessa forma, mas aí você tem que procurar, sei lá, seu advogado para ver essa questão. Ponto. Certo? Então, é muito comum da galera do meio militar e policial acabar seguindo no direito. Vamos aproveitar esse ensejo aí. Nossa senhora, o radar. Quase. Aproveitar esse ensejo e vamos falar mais, seguindo aqui no nosso direito na moto. Vamos falar de uma questão, aproveitando que eu tô indo para audiência, que é fundamental, lógico, em regra para todo o direito, mas no direito do trabalho eu vou explorar um pouco mais isso, porque é peculiar dessa área um trabalho um pouco diferente da prova. Então, por exemplo, vamos começar por uma distinção. Vamos pegar no direito civil, por exemplo, uma questão bancária. Aí, pô, tu tem lá um contrato com o banco, eles estão cobrando tarifas em desacordo com o que foi pactuado. Vai juntar o contrato, vai se dar a fundamentação jurídica e aí o juiz vai decidir. Prova essencialmente documental, né? E você já produz, às vezes até já com a petição inicial, né? Outro ponto, de repente, vamos pegar bancário e consumidor, uma fraude bancária, fizeram sei lá, um contrato de financiamento de qualquer coisa, um empréstimo no seu nome e você não reconhece. Produção de prova também, perícia grafotécnica, juntada da documentação que foi, como é que fala? Juntada da documentação que foi usada para a fraude. Muitas vezes você vai pedir a inversão ali do ônus da prova, porque
é da natureza daquela ação que quem tenha que provar que não houve fraude foi seja o banco, por exemplo, porque ele tem um contrato, tem expertise, é a parte mais forte da relação jurídica, enfim. Mas em essência as provas acabam sendo documentais, não tem prova oral a ser produzida, ou seja, você não vai ouvir depoimento e você não vai ouvir depoimento da parte, nem vai ter oitiva de testemunha, certo? Na Justiça do Trabalho, aí temos uma diferenciação até no valor um pouco da prova, se assim pode ser dito. Na Justiça do Trabalho, você tem também uma parte que ela é considerada a parte mais fraca da relação, qual seja o trabalhador. E para o trabalhador, muitas vezes a produção da prova acaba sendo algo muito difícil, muito pesado também. Não é difícil você pedir para que a empresa prove que na verdade ela esteja certa, quando seria a sua obrigação de provar. Por exemplo, vou explicar melhor isso. Vamos lá, se eu tô alegando um fato, quem tem que provar um fato que me gera um direito, quem tem que provar esse fato sou eu, certo? Beleza, certo. Mas assim como, por exemplo, ali a gente deu, que eu dei anteriormente lá do como é que fala? Do direito do consumidor, que também tem ali uma partes que não estão em pé de igualdade. Às vezes a prova fica muito difícil pro empregado. Ih, lá vai. O pessoal quer mudar de faixa no momento que tá parado. Isso é a pior coisa que a pessoa faz. Isso daí foi uma coisa que eu aprendi lá com o meu tio que me ensinou a dirigir, meu pai. Não faça mudança de faixa parado. Você trava o trânsito, você às vezes causa um acidente, espera estar em movimento. Isso, seta! Caramba, mano, povo leso. Enfim. Aí, porra, até esqueci do que eu tava falando, cara. Tá, vamos lá. Direito do trabalho e prova. Em algumas ocasiões, cara, a prova vai ser algo extremamente difícil para o trabalhador. Por exemplo, documentos que estão na posse da empresa, outras situações, por exemplo, para algum cargo que é um cargo de confiança, você tem que demonstrar que aquele cargo realmente ele era um cargo de confiança, né? A empresa acaba ficando com essa incumbência, né? E aí, nossa, hoje vai ser difícil. E aí, o que seria eventualmente uma prova do trabalhador acaba sendo invertida para a empresa fazer. Cara, essa trolha aqui no meio do caminho vai atrapalhar nós. Putz, já vida. Aí, passei. Show de bola. Vambora. Tem que me concentrar um pouco aqui, viu? Marginal. Marginal. Puta merda. Enfim. Escapou a marcha. Eita. Tá, e aí prova. E aí,
muitas vezes o judiciário ele vai entender, então nesse caso do judiciário trabalhista, que muitas das vezes o que você vai conseguir de prova é uma prova testemunhal. Então você tem muito da prova no direito do trabalho acaba sendo o dito em audiência, né? E aí eles dizem que você vai atrás da verdade real ali, né? Você vai atrás da verdade dos fatos, muito similar ao que, a despeito do que os documentos estão dizendo, né? Muito similar ao que a gente tem também no direito penal, né? Busca da verdade real. Porque, deixa eu até explicar para vocês, pro direito existem duas verdades, que é a verdade formal e a verdade real. A verdade formal, ela é uma verdade que pode, por exemplo, eu não compareci na audiência X, e que eu deveria ter comparecido, e aí eu vou ter uma confissão ficta e revelia, certo? Beleza. Mano, o cara tá desesperado aí, porra, vai, MT. Vambora. E aí, de repente, aquela confissão não é nem a verdade, né? Mas acaba sendo tida como verdade porque formalmente ela acabou virando verdade, né? É meio estranho de explicar, né? É a verdade que não é verdade, pode ser mentira. E tem a verdade real, que é aquela que acho que seria o chegar o mais próximo possível da realidade dos fatos. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um outro exemplo desse caso. Por exemplo, a empresa junta lá a documentação dizendo que ele batia o ponto bonitinho, todo dia. Ele bate o ponto às 9, bate uma hora de almoço e bate a saída às 18. Isso é uma verdade que está lá no documento, é documental, etc e tal, mas a verdade real demonstra, por exemplo, que o cara trabalhava além disso. Como é que ele vai fazer? Via de regra, pelo depoimento pessoal. Ele vai falar, olha, na verdade eu trabalhava, sei lá, das 8 às 19, tinha meia hora de almoço. E como é que você vai comprovar? Testemunha. Fala, ó, o cara tá me buzinando. Eu tenho o fulano de tal que trabalhava comigo e ele pode atestar que eu saía todo dia a tal horário. Muito mais tarde. Pera aí, vamos pra cá. Muito mais tarde do que tá dizendo no controle de ponto. Bati o ponto, continuava trabalhando e agora eu quero essas minhas horas extras. Beleza? Beleza. Muitas vezes, como é que ele ia demonstrar documentalmente? Era um problema, né? Ele não ia conseguir demonstrar. Então, para a Justiça do Trabalho, você acaba valorando de uma forma diferente o depoimento testemunhal, né? Vale lembrar que as testemunhas, elas são compromissadas, então elas têm o dever de falar a verdade, é um dever que não cabe tanto a parte autora quanto a parte ré, ou então na Justiça do Trabalho, reclamante e reclamado, como a gente chama. E que, assim, eles podem alegar as coisas de acordo com a verdade deles, né? A testemunha não, ela presta depoimento sob pena ali de multa e prisão por falso testemunho. Agora, só um dedinho de realidade, cara, infelizmente, e aí sim vai ser culpa do judiciário, tá? Tem muita testemunha mentirosa.
Cara, tem testemunha mentirosa demais, mas assim, testemunha que mente que nem sente. E dificilmente, eu vou te falar que até hoje eu já vi o juiz repreendendo, dando aquela apertada e a pessoa dá uma consertada no depoimento às vezes. Mas até hoje, porra, quer ver? Faço audiência já tem 2018. Desde 2018, a gente tá em 2025. Então já tem um tempinho bom, já tem quase 10 anos aí, são 7 anos fazendo audiência. Até hoje eu não vi juiz determinar a prisão de testemunha, até porque a Justiça do Trabalho era meio mãezona com a parte, com o trabalhador e as testemunhas dele, né? Aí a pessoa fala, ó, mas espera aí, explica isso direito. Aí vai lá, dá uma série de oportunidades para a pessoa corrigir. Como ela já está advertida que ela pode ser presa, aí geralmente a pessoa dá aquela rebolada para meio que retificar o depoimento, enfim. Então, estamos na marginal. Acho que o menino ou ele tá perdido ou não costuma andar de moto, sei lá. Enfim, então a gente tem, retomando, a gente tem para a Justiça do Trabalho um valor talvez um pouco maior, um pouco diferente do que seria para as demais matérias, né? No depoimento testemunhal. Você vê, por exemplo, muitas áreas o que vai valer é prova pericial, vai ser a prova mais importante, prova documental, enfim. Mas aqui a prova documental em certo ponto ela é mitigada e acaba valendo muito o que se é produzido em audiência de instrução. Alguns casos realmente é só questão de direito, não tem discussão de fato, e aí fica mais, e aí a discussão é basicamente documental, né? Quando, por exemplo, eu discuto que tenho esse direito, por exemplo, um adicional XYZ lá, sei lá, um adicional de tempo de serviço, alguma coisa assim, funcionário antigo, e aí a empresa fala, não, a gente realmente não paga e a gente entende que de fato não é devido. Aí você não vai ter discussão de fato nenhum, você não vai produzir prova oral em audiência, nada, você só vai para julgamento, né? O judiciário só vai dizer se... Caramba, viu? O judiciário só vai dizer se a pessoa tem ou não aquele direito, certo? Mas é isso, rapaziada. Estamos aqui mais um dia aqui na Barra Funda. Eu vou ter uma série de audiências aqui na Barra Funda, cara. Vou ter que vir vários dias aqui. A patroa tava querendo ver uma motinha dessa daqui, ó, da Raul Jui pra comprar. Quase foi a minha primeira moto, a Shopper Road. Ô amigo, não faça isso. Não é todo mundo que é da leste já nasce com o dom do toque. Mano, essas areiazinhas é um perigo, rapaz. Ai, ai. Que horas será que são agora? Lá vem, ó. Vai entrar na minha frente e não tá nem vendo. Seta, não existe, né? E lá, viu? Então, pessoal que às vezes é complicado. Isso aí, falou, rapaziada. Até mais, tchau, tchau.